contato com a prática no 4º ano, mas ele estava desde o 1º ano dando plantão, fazendo não sei o quê, acompanhando não sei quem, né? E nós achávamos que isso era uma forma grave de distorcer a formação, porque nessas práticas paralelas o que mais se aprendia era como não fazer, como não deveria fazer, né? Aprendiam coisas que apenas perpetuavam os vícios, né, da profissão, etc. e tal. E, portanto, nessa disputa, né, de pensar um outro currículo, uma outra formação, é que nós começamos a questionar cada vez mais sobre a necessidade de ter uma outra forma organizativa nacional. Nossa primeira inspiração foi da Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil, que, como a Bruna colocou muito bem aqui, a Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil era uma sobrevivente dos anos 50, né? Quando havia uma série de organizações nacionais, inclusive a UNEM e tal, a FEAB era a única que chegou viva aos 80, né? E que tinha renovado a sua agenda, porque ela sobreviveu no período militar mais duro, porque ela era muito conservadora. Quem estudava agronomia nesse país eram os filhos dos latifundiários, né? Então tinha um pensamento conservador e a FEAB era um negócio muito orgânico, um movimento, né, cívico-militar, conservador, sobreviveu. Só que nos 80 ela começou a assumir uma outra postura, começou realmente a ter uma agenda política que incluía a questão da reforma agrária, a questão, né, da estrutura da agricultura brasileira, tal, e com isso começou a contribuir realmente a construir uma identidade de movimento do setor bastante importante. E nós inicialmente nos inspiramos nela, tanto é que nós levamos ao ESSEM, né, passando pelo ESSEM de Porto Alegre em 85, nós fomos amadurecendo a ideia, nós passamos por um EREM que foi histórico lá em Florianópolis, em 1986, no primeiro semestre, em que a gente desenha o que era o conteúdo que nós queríamos desenvolver, baixo isso que depois se chamou de ENEM. E o conteúdo era uma transformação da educação médica, certo? Quer dizer, nós não queríamos criar um movimento nacional de estudante de medicina para criar um novo aparato político, que era o mais corrente na época, era disputar o aparato político, né, os centros acadêmicos e tal. Porque talvez exista uma diferença fundamental das lideranças estudantis hoje, principalmente na medicina, é que nós todos no movimento estudantil de medicina, nós éramos todos afiliados a organizações clandestinas de esquerda. E nós tínhamos educação política porque nós participávamos do processo de educação política permanentemente. Ora, quantas vezes eu discuti o Estado e a Revolução de Lenin, né? Por exemplo, 500 mil vezes. Porque durante um bom tempo a nossa discussão era o seguinte: como que a Revolução Russa nos inspirava para enfrentar a realidade política brasileira? Era isso. Porque essa era a doutrina da educação que nós tínhamos nas organizações de esquerda. Então nós nos reuníamos, tá, todas as semanas para discutir conjuntura, para ver a tática, né, e a estratégia e tal, construção partidária. Provavelmente vocês não fazem isso hoje, né? Nós vimos disso, né? Nossa formação política foi essa. Então, isso nos dava vantagem e desvantagem. A desvantagem mais notória é que era um esquema muito rígido. E temas como a educação médica não tinham espaço nisso. A tal ponto que, no momento que nós começamos a desenvolver essa agenda para o movimento de medicina, nós fomos nos afastando das organizações de esquerda clandestinas que na época compunham o próprio PT, né? Porque a gente não tinha mais como discutir uma coisa que muitos dos nossos dirigentes entendiam que era diletantismo. O que vocês vão discutir educação médica quando o problema é a revolução no Brasil, né? Então, esses são problemas que a gente tem que entender que não são fáceis, né, sobre a questão da educação política. Então tem vantagem e desvantagem. A vantagem foi construir uma disciplina política, né, pensamento político e tal. Mas a desvantagem é que isso tinha uns esquemas muito fechados, né, que nós tivemos que romper. Então a gente chega em 86, passando pelo processo do EREM de Florianópolis, no primeiro semestre, com uma proposta de transformação do ensino médio, que é um documento muito interessante, se chama PTI, né? Proposta de Transformação do Ensino Médio, e que de forma instintiva, mas muito potente, propõe um conjunto de elementos para transformar a educação médica no Brasil. Que, diga-se de passagem, eu continuo achando que é um documento muito atual, porque o que propõe é estruturalmente uma série de questões que continuam sendo as grandes questões da educação médica brasileira não resolvidas, certo? E, por outro lado, nós chegamos também com essa ideia, então, de criar uma organização que pudesse dar suporte para desenvolver essa ideia da proposta de transformação. O documento que, inclusive, fui eu que escrevi, que foi publicado no Bisturi, né, que nós levamos ao ESSEM de Fortaleza, eram dois documentos, era o documento da proposta de transformação do ensino médio e o documento de criação da Federação dos Estudantes de Medicina do Brasil, chamava FENEM, certo? Só que quando nós chegamos lá no ESSEM de Fortaleza, houve um questionamento político de vários outros setores, inclusive do PCdoB, mas também de outros colegas dentro do próprio Partido dos Trabalhadores, no qual nós estávamos, né? Inclusive o
pai do Gabriel, eu, o Alcides, era um dos que mais questionava isso, porque como todos pertencíamos a diferentes organizações políticas, né, a preocupação qual era? Não, essa proposta aí do pessoal do Centro Acadêmico Sarmento Leite é para arrebentar a UNE, é para criar outra UNE. Porque nós tínhamos recém perdido a UNE outra vez, né, num processo fraudado de eleições diretas. Então eles achavam que nós tínhamos ali um ato de vingança, né, de vamos arrebentar a UNE e criar uma outra UNE. E não era essa a nossa intenção, definitivamente. Nossa preocupação era criar uma base sólida para o movimento estudante de medicina. E por isso nós acabamos fazendo um conjunto de ajustes, de negociações, e daí surge a proposta de que, eu acabo fazendo uma proposta de chamar, vamos chamar esse negócio de Direção Executiva Nacional, porque esse nome é tão anódino que ninguém vai se preocupar com ele. Federação parecia demais, uma federação, um negócio. Agora uma direção executiva parece um, sei lá o quê, né? Entendeu? E daí ficou a direção executiva, né? E daí todo mundo ficou tranquilo. Ah, a direção executiva, no fim era a mesma coisa com outro nome, e passou a proposta, conseguimos aprová-la, né? Fizemos uma diretoria de composição política de todas as correntes ali presentes, inclusive com setores que eram dos estudantes das escolas privadas, que tinham uma visão que não era vinculada a nenhuma força política organizada, mas que era uma coisa do senso comum e tal. Compusemos isso também e todo mundo entrou na diretoria inicialmente. E o desdobramento que veio a seguir com a criação da DENEM foi um desdobramento de percorrer o país com a bandeira da transformação do ensino médio. Né? Eu fui aí umas 50 e poucas escolas, 78, apresentar a proposta de transformação do ensino médio. Né? Porque qual era a ideia? Botar em pauta uma reflexão sobre a necessidade dos estudantes serem atores políticos do seu próprio currículo. Mas, além disso, na época, também vinculamos o processo da Constituinte, né, de 86, que estava, a eleição foi a seguir, ao ECEM, né, da Assembleia Nacional Constituinte, e que nós tínhamos aí um aprendizado imediato, que foi a nossa participação na 8ª Conferência Nacional de Saúde, onde a representação estudantil, né, da UNE na Conferência Nacional de Saúde foi toda da área médica, né, de medicina, porque nós organizamos os centros acadêmicos e fizemos um debate prévio e garantimos os delegados, inclusive não incluindo o diretor de biomédica e o secretário de medicina da UNE na época, porque eles não tinham o que dizer, e nós tínhamos preparado para esse debate. Fomos à Conferência Nacional de Saúde, vários de nós fomos relatores, né? Eu fui um dos relatores de síntese da conferência também. Então, aprendemos aí e trouxemos essa agenda para dentro do ECEM de 86, que foi logo a seguir, né? Conferência em março, o ECEM em julho, e seguimos então um processo que tinha 3 grandes elementos: transformação do ensino médico, a construção de um sistema nacional de saúde, né? No processo constituinte, e um questionamento, né? Político sobre a nossa vinculação, né? No espaço da prática profissional e tal. Isso permitiu que, em seguida, em 87, nós começássemos os Dias Nacionais de Luta pela Transformação do Ensino Médico, que foi uma experiência muito interessante também. O primeiro Dia Nacional de Luta, que foi 13 de maio de 1987, a bandeira de luta era: basta de aprender nos pobres para só curar os ricos, certo? O que aumentou muito o meu prestígio junto às organizações médicas também. E, com isso, nós levamos adiante um processo de questionamento sobre o perfil conservador, elitista, né, da medicina brasileira e tal, e seguiu-se por um certo tempo. Também lançamos nesse período uma outra coisa importante, que era colocar os estudantes em contato com a realidade. Isso teve um elemento aqui local importante, foi a criação do internato rural, que nós organizamos aqui em Itapuã, que foi um espaço fundamental de pensar uma outra prática, né, da medicina. E, além disso, o que nós chamamos na época de, como é que chamamos? De práticas nacionais, né? Mas nós, nos períodos de férias, organizávamos práticas em regiões do país, né? Levando os estudantes, então, a interagir com processos sociais, né, no meio rural, meio urbano e tal. Bom, em síntese, o processo de criação da DENEM naquela conjuntura tinha como grande desafio aproximar a educação médica, né? Aproximar os estudantes da educação médica e aproximar a educação médica, portanto, da realidade brasileira. Acho que essa pauta continua mais que atual, né? Nós continuamos tendo uma educação médica em que pese alguns ajustes cosméticos, ela ainda não entrou para valer na discussão de como a educação médica sustenta a criação, né, do Sistema Universal de Saúde no Brasil, e consequência disso é que nós continuamos formando profissionais médicos que não se sentem dentro da política pública, dentro do